Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. E olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Ricardo Silva é eleito prefeito de Ribeirão Preto com margem apertada. Após derrota, Marco Aurélio do Novo solicita recontagem de votos. Comissão de Educação aprova projeto que proíbe o uso de celular em escolas. Guarda Civil Metropolitana passará a usar fuzis em Ribeirão Preto. Revide. Com margem apertada, Ricardo Silva, do PSD, foi eleito prefeito de Ribeirão Preto no segundo turno das eleições de 2024. Silva obteve 50,13% dos votos válidos, totalizando 131.421. Marco Aurélio Martins, do Novo, recebeu 49,87% dos votos válidos, um total de 130.734 eleitores. A diferença entre os candidatos foi de 687 votos, uma das eleições mais acirradas da história de Ribeirão Preto e a segunda mais disputada do país em 2024. Apesar da vitória de Silva, Marco Aurélio foi o candidato que mais cresceu no segundo turno. O candidato do Partido Novo dobrou a quantidade de votos recebidos. Foram 64.598 a mais que no primeiro turno. Já Ricardo Silva obteve 2.955 votos a mais do que no primeiro turno. Já o índice de abstenção no segundo turno foi de 37,64%, com 179.759 eleitores que não compareceram às urnas. Somado aos votos brancos e nulos, 215 mil eleitores não votaram em nenhum candidato, o que representa 45% da população apta a votar. O prefeito recém-eleito assumirá o executivo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Disputando o cargo pela segunda vez, Ricardo Silva tem como vice o ex-vereador Alessandro Maraca, do MDB, na coligação para Ribeirão Preto Avançar, que reúne 9 partidos: PSD, MDB, PP, PL, Solidariedade, PDT, Republicanos, Avante e PRD. A chapa contou com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do deputado federal Baleia Rossi, do MDB. Bom, Murilo, essa eleição aí vai ter muito para ser estudada, né? Eu acho que definitivamente a cidade está dividida, está bem dividida, mas eu acho que o mais importante para se observar é como a população não está interessada na política, não está interessada em quem está no comando, de que maneira que essas pessoas que estão na gestão da cidade vão conduzir as coisas que impactam a vida de todo mundo, né? Essa eleição assim tão apertada, né? Um dado que chama a atenção é que se 344 pessoas mudassem o voto, né, o resultado seria diferente, que é dividindo os dois ali, indo para um lado para o outro. E na verdade a eleição mostrou uma cidade dividida em 3, né? Os eleitores do Ricardo, os eleitores do Marco Aurélio e esse eleitorado grande, né, que não foi votar e para o qual escolher um prefeito é algo indiferente. Então, assim, é uma cidade muito dividida, né? Ficou uma situação bem nítida. E o novo prefeito, o Ricardo, logo que ele ganhou, ele deu várias entrevistas, né, para a imprensa de Ribeirão, e que eu achei de interessante, né? Foram 3 pontos que ele mencionou: que ele pretende fazer um governo técnico, né, com um gabinete de pessoas especializadas, que ele vai priorizar a população mais humilde e que não governaria olhando pelo retrovisor, ou seja, até para resgatar esses eleitores que não votaram nele ou os que não compareceram, né, ele prometeu deixar de lado essa questão dos apoios, quem votou em quem, de pessoas que votaram nele ou não, empresários, e é o que eu acho que seria uma conduta acertada, né, de ele fazer nos seus 4 anos de governo um grande esforço para recuperar tanto essas pessoas que hoje não acreditam mais numa escolha do prefeito, quanto também as pessoas que não votaram nele. Aliás, eu gostaria de aproveitar para sugerir, tem um site aqui em Ribeirão, que é o Farolete, que é do Pavini, de um jornalista, que ele faz assim, um estudo bem bacana, com números, porque ele é um jornalista
que está especializado em dados, que eu acho que vale muito a pena para quem tem interesse na política de ver como é que a população se comportou no segundo turno. Inclusive, hoje ele disparou um primeiro estudo em que ele mostra muito claramente o que aconteceu com essa eleição. Então, acho que vale a pena aí para os interessados se informar com esses dados que estão aí disponíveis para quem quiser. Revide. Após a derrota, o Partido Novo solicitou checagem do resultado eleitoral em Ribeirão Preto. Marco Aurélio argumentou que não há dúvida quanto ao processo eleitoral, que ele considera democrático, mas devido à pequena diferença de votos, ele acredita que uma checagem é necessária. O candidato derrotado alegou que não está criando nenhum tipo de conspiração, mas que, questionado pela população sobre a demora na apuração, estaria buscando dar transparência ao processo. A reportagem ouviu o professor de Direito Eleitoral Luiz Eugênio Scarpino Júnior sobre o caso. O especialista considerou a atitude do Partido Novo desnecessária e afrontosa. Segundo ele, não existe nenhum elemento objetivo que legitime o candidato a solicitar tal revisão. A auditoria pode ser feita através do controle dos boletins de urna que são emitidos por cada uma das urnas ao final da votação. Murilo, eu tendo a concordar com o Scarpino sobre essa questão dessa transparência, que eu acho que seria um trabalho perfeitamente possível que o próprio partido pudesse fazer, ao invés de levantar uma questão sobre dessa transparência, porque já tem a transparência, né? Sem dúvida alguma, a transparência faz parte do processo eleitoral. E aí o próprio partido pode fazer uma conferência. Também, né, as pessoas, 687 votos, realmente foi muito pouco. Mas o partido, acho que antes de entrar com qualquer pedido, ele próprio, como diz, né, pode, com base nos boletins de urna, fazer essa recontagem, fazer essa revisão, e se encontrasse alguma coisa que justificasse, dar andamento assim. Então, assim, não ficou aquela coisa muito no ar, assim, o partido não tem nenhum indício concreto de que tenha havido algum problema, mas mesmo assim está querendo pedir uma recontagem, né? E isso, pela situação do Brasil, né, não soa bem em função de eleições presidenciais passadas, né, sobre o questionamento das urnas, né, meio que dá uma revirada de novo nessa página que a gente tinha virado na eleição municipal, né? Na eleição presidencial essa questão das urnas veio muito à baila, mas na eleição municipal no Brasil inteiro ninguém questionou, né, o resultado. Teve eleição em São Paulo, disputada, todas as capitais do Rio de Janeiro, e não houve nenhum questionamento sobre o funcionamento das urnas, né? E a gente teve aqui em Ribeirão uma eleição também muito acirrada, que foi a eleição do Jabali com o Roxo, que também ficou muito apertada, né? 1.500 votos. Pois então, quer dizer, você tem aí uma condição que mostrou que realmente, e cada vez mais a cidade está dividida, como a gente já comentou antes, me pareceu muito mais um factoide político aí, né? Revide. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe o uso de telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. Além de proibir o uso, o texto também proíbe o porte do celular por alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, como forma de proteger a criança de até 10 anos de idade de possíveis abusos. A proposta autoriza, por outro lado, o uso de celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos em todos os anos da educação básica. Permite ainda o uso para fins de acessibilidade, inclusão e condições médicas. O projeto será analisado agora em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proibição precisa ser aprovada pelos deputados e senadores. Uma excelente, para mim, na minha opinião, uma excelente medida para a questão da saúde das crianças, para o foco das crianças, acho que para tudo, né? Acho que um período curto que você fica dentro de uma sala de aula,
tirar esse celular que hoje a gente sabe que absurdamente tira a atenção das crianças, vai para cá, vai para lá, tem uma capacidade muito, muito forte, né, de tirar o foco. A gente que é mais velho se perde quando pega o celular. Quanto tempo que a gente acaba perdendo manuseando um celular. Imagina uma criança, né? Também, eu sou amplamente favorável, eu acho que vai começar aí pela educação básica, mas é algo que tem que se estender a todos os níveis de ensino, até mesmo o nível superior, porque a educação é um processo de construção de conhecimento que requer fundamentalmente concentração. Ninguém vai conseguir aprender se não tiver concentrado. E já existem outras coisas, né? A mente se distrai por qualquer sinal, qualquer signo, qualquer mensagem. E aí o celular realmente é um agente desconcentrador impressionante. Então, assim, em outros níveis, né, a gente vê uma geração muito conectada que quando entra dentro de uma sala de aula não consegue se desligar e prestar atenção naquele conteúdo, naquela aula que está sendo dada. Então, acho que vamos acabar chegando nessa situação de proibir o uso. Pois é, eu acho que devia também ser, você que é professor de universitário, acho que também corre o risco de ter que proibir isso também na sala de aula de vocês aí também, né? Acho que sim, eu falei, acho que vai ter que chegar em todos os níveis, no ensino médio e no ensino superior, porque o problema é o mesmo, né, de concentração. Como você disse, as pessoas, até mesmo as adultas, se perdem, né, ficam 2 horas, e a gente vê que as pessoas, mesmo em sala de aula, elas não fazem um uso pequeno de ver uma mensagem, alguma coisa urgente. Não, elas ficam no celular, de repente, a aula inteira, né? E isso acontece em todos os níveis da educação. E que, claro, caberia ao MEC, né, fazer uma norma geral para todo mundo, que todas as escolas, universidades fossem seguidas. Revide. Pela primeira vez na história de Ribeirão Preto, a Guarda Civil Metropolitana recebeu fuzis para exercer a segurança pública. A partir de agora, as equipes da Patrulha Rural e da Ronda Ostensiva Municipal terão à disposição 4 fuzis Fire Eagle, calibre 5.6. Os armamentos foram adquiridos com verba própria. Segundo Tiago Caldeira, comandante da CGM, desde quando a Guarda começou a utilizar armamento, nunca foi registrada nenhuma ocorrência fora da legalidade. A Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto foi criada em 8 de outubro de 1994. Atualmente, o efetivo da GCM de Ribeirão conta com 262 agentes, entre homens e mulheres. Aí eu me apavoro com isso, viu? Na hora que eu penso que a gente tá... Assim, eu sou partidária do desarmamento o máximo possível, mas me apavora pensar esses homens com esses fuzis aí em plena rua. Pois é, mas infelizmente assim, não dá pra gente pensar no mundo utópico ideal. A gente teve, por exemplo, um policial morto agora aqui recentemente lá em Franca, lá numa operação, e aí você topa, né? Imagina uma guarda metropolitana mal armada topar com essas quadrilhas que andam por aí. É uma luta... Eu sei que é desigual, a né? polícia teria que correr dos bandidos, o que seria um contrassenso absoluto. Então, assim, por mais que todo mundo, assim, eu acho que o desarmamento ele deve ocorrer, exceção às forças de segurança, né? Isso aí está previsto na Constituição do Brasil, que cabe ao Estado a prerrogativa de usar a força e as armas quando houver necessidade, né? Seja o uso do exército, de forças especiais, e infelizmente não dá para os policiais se exporem na rua para enfrentar quadrilhas que têm um armamento 10 vezes, 20 vezes superior, não tem lógica. Eu ainda queria viver num mundo utópico que seria possível, mas eu concordo com você que as forças policiais, que são a Constituição do Estado, tem que ter esse armamento. Mas que é assustador, né? A humanidade tem um símbolo triste nessa história, né? Que o cara que mais brigou por esse desarmamento, que foi a paz, que era o John Lennon, ele morreu por conta de um atirador. Então, como eles mesmos disseram, né? Infelizmente o sonho acabou. Revide. O Paulo Apolinário vai nos contar os destaques da Revide desta semana, que circula exclusivamente na versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast.
A matéria de capa da Revide Digital desta semana traz uma cobertura completa do resultado das eleições municipais em Ribeirão Preto. Nós falamos sobre a vitória apertada de Ricardo Silva sobre Marco Aurélio Martins. Também abordamos o início da transição de governo, com as especulações sobre quem irá assumir o secretariado no próximo governo. Ainda na Revide desta semana, nós trazemos uma entrevista com o músico Nando Reis, que volta a Ribeirão Preto com uma nova turnê. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.